Olá, queridos alunos, espero que estejam todos bem. Nessa semana nós vamos começar a estudar os grupos de seres vivos, propriamente ditos, porque na semana passada nós falamos sobre os vírus, e vocês, né, devem lembrar que nós não consideramos eles seres totalmente vivos, já que eles não são seres celulares. Então, os vírus são menores, que as células não são constituídas de células, e por isso eles não são estudados junto aqui com os seres vivos. Tá? Então, os vírus têm propriedades de seres vivos, mas eles não são celulares, eles não têm metabolismo próprio. Então, lógico que essas características estão presentes nos organismos vivos. Nós vamos começar estudando os organismos mais simples, estruturalmente falando. Nós vamos falar das bactérias, das cianobactérias e também das arqueias. Então, lembrar que antigamente esses organismos eram todos incluídos num único grupo, que era o reino Monera. Pelo fato de serem unicelulares, serem procariontes, né, e hoje, né, ou atualmente, se considera, então, esses organismos em dois grandes grupos, ou domínios, então está acima do reino, que é o domínio bactéria, e o domínio arqueia, pelo fato deles possuírem várias diferenças em termos, né, em relação ao metabolismo, e a própria característica em relação à forma, à constituição de parede celular e assim por diante. Então, na sequência, nós vamos falar um pouco mais sobre as arqueias, nós vamos ver o que diferencia as arqueias das bactérias. Nós vamos seguir falando primeiro sobre bactérias, né? E aí depois a gente fala mais no finalzinho da aula sobre as arqueias. Então, lembrando, são seres celulares e têm metabolismo próprio. Então, uma célula procarionte, por mais que seja mais simples, ela vai conseguir realizar todas as atividades, as reações necessárias para que esse ser seja um ser vivo. Onde que nós encontramos bactérias? A gente sabe que as bactérias estão por toda parte. Então, elas estão especialmente, né, vivendo aí livremente no ambiente, elas podem ser encontradas no ar, na água, no solo, mas também elas podem ser encontradas associadas a outros organismos, né? Inclusive o nosso corpo, por exemplo, né, elas podem estar presentes. Então, muitas delas, ou a grande maioria delas, é inofensiva. Então, elas não causam danos, embora, né, a gente lembre das bactérias como patogênicas. Então, lógico, algumas são patogênicas, mas diferente dos vírus, em que nós vimos lá que eles eram todos parasitas, aqui não são todos, ou poucas bactérias é que são realmente parasitas e são patogênicas. Então, a maioria é inofensiva. E são extremamente importantes, principalmente pensando ecologicamente, já que elas são consideradas decompositoras pelo fato de promover, então, a reciclagem da matéria na natureza. Então, essa grande maioria que vive livremente, elas normalmente são aquelas bactérias que conseguem se alimentar de matéria orgânica morta e, com isso, elas vão degradando, né, substâncias complexas em elementos simples, né, como é o caso do gás carbônico, água e sais minerais. E esses elementos, eles podem entrar, digamos assim, ficar disponíveis novamente para as plantas, para as algas, para os organismos que fazem fotossíntese e utilizar, né, desses elementos. Então, elas são extremamente importantes como decompositoras de matéria orgânica, juntamente com os fungos. Quando nós estudamos os fungos, a gente vai ver que eles também são importantes decompositores. Algumas imagens aqui para ver formatos de bactérias, então, um bastão, aqui em forma uma forma mais esférica. Aqui uma plaquinha, né, como se estuda bactérias em laboratório, por exemplo, se coloca um meio gelatinoso, e aí se coloca, então, amostras de bactérias, ou se deixa, por exemplo, no ambiente para esperar, digamos, que algumas se instalem, se desenvolvam para ver, por exemplo, o que tem naquele local. Então, aqui mostrando uma forma de estudo. Aqui mostrando a nossa boca, por exemplo, que tem aquelas bactérias, inclusive, que se instalam e vão formando a placa dentária. Então, se não, né, higienizar direito, elas podem levar, por exemplo, à formação das cáries dentárias. E aqui, talvez alguns de vocês até já se alimentaram, né? Tem costume de se alimentar do kefir, então são colônias de bactérias também. Então, nesse caso, mostrando que elas são úteis, inclusive, na alimentação humana. Certo? Então, como já falei, a grande maioria é de vida livre. As que são comensais são aquelas que vivem, né, habitualmente, pode ser, por exemplo, sobre a nossa pele, dentro do nosso digestório, mas que não causam nenhum dano para a gente. Então, elas estão ali, elas se beneficiam, né, vivem sobre a nossa pele ou dentro do nosso tubo digestório, e compõem o que se chama de microbiota habitual. Então, é importante até que elas existam por ali, porque elas acabam, então, digamos, restringindo um pouco a ação de outras bactérias que, porventura, sejam parasitas, né, e que venham a causar doenças. Então, são as ditas comensais. Nós temos bactérias que são importantes, né, que, inclusive,
são consideradas mutualísticas, como é o caso de algumas bactérias que existem dentro do nosso intestino e que elas, além de se beneficiarem, elas também liberam ou sintetizam vitaminas, tipo a B e K, que são importantes para o nosso funcionamento. Então, nesse caso, é uma relação mutualística, né, conosco, inclusive. E as parasitas, lógico, nós vamos ver aí mais adiante nessa aula, que muitas bactérias são patogênicas, né, e inclusive causam doenças em animais e em nós humanos também. A gente sabe que bactérias são seres bem pequenos, então, assim, se eu comparar uma bactéria com um vírus, ela é maior que o vírus, né? A gente sabe que os vírus só foram observados ou realmente reconhecidos quando surgiu o microscópio eletrônico. As bactérias, elas, né, é possível de se visualizar no microscópio óptico, mas lembrar que o microscópio óptico aumenta até 1000 vezes. Então, nesse caso, a gente mal consegue, por exemplo, ver o formato dessa bactéria. Então, se ela é mais arredondada, se ela é mais em forma de bastão. Então, para ver detalhes de uma bactéria, precisa também de um microscópio eletrônico. Tá? Então, para ter uma ideia, né, a maioria das bactérias está aí entre 0,5 e 1 micrômetro. Para lembrar, o micrômetro, né, equivale a 0,0001 centímetro. Então, elas são bem pequenininhas mesmo, bem menores do que uma célula eucarionte, né, do que qualquer célula do nosso corpo. Vamos começar a falar um pouquinho sobre o formato, né, a parte mais morfológica de uma célula de bactéria, lembrando que vocês já estudaram células procarióticas no ano passado, no primeiro ano. Vamos relembrar, né, e tem mais alguns detalhes em relação à morfologia de uma célula bacteriana. Vamos começar aqui de fora para dentro, nós vamos visualizar aqui, logo abaixo dessa parte azulzinha, essa outra camada que nós vamos chamar de parede celular. Então, a parede celular está externa à membrana plasmática, que está aqui representada em laranja, tá? Então, por fora, né, ela é externa. Então, a parede celular, ela é rígida, certo? Então, ela vai ser protetora, conferir uma proteção mecânica aí para as bactérias. E a grande maioria das bactérias possui. É importante lembrar, inclusive, a composição química dessa parede celular de bactérias. Então, ela é constituída, então, de peptidoglicano, que são proteínas ligadas a polissacarídeos. Então, quase todas as bactérias têm. Nós temos uma exceção, que é dos micoplasmas, que não possuem parede celular. Tá? Então, micoplasmas tem aí um exemplo, né, que é causador de um tipo de pneumonia em humanos. Então, não tem parede celular, mas a grande maioria tem. E ela também, então, vai definir a própria forma da bactéria. Então, a gente sempre vê ela assim, nesse formato ou arredondado, ou mais em forma de bastão, e isso é devido, então, ao formar, o que mantém essa forma é a parede celular. E além da proteção mecânica, a parede celular protege também contra alterações de pressão osmótica. Então, imagine, tem bactérias em soluções mais diluídas ou mais concentradas, então ela tem essa propriedade de proteger contra esses aspectos também. E, com base na constituição da parede celular e no formato, é possível, então, classificar as bactérias de diferentes formas. Por fora da parede celular, vamos considerar a parede celular aqui nesse esquema, né, ó, aqui a membrana plasmática, então a parede celular, que a maioria das bactérias tem. Por fora, mais externo ainda, nós podemos visualizar em muitas bactérias uma cápsula. Veja, mas não são todas as bactérias, então nem todas possuem essa cápsula. Tá? Então, quando ela está presente, ela é um material, representa um material mais viscoso, mais maleável, diferente da parede celular, que é mais rígida. E ela está, então, mais externa, e ela está presente especialmente nas bactérias que são mais patogênicas. Então, ela é feita especialmente de polissacarídeos, ou às vezes proteínas, e em alguns casos ainda pode ser, né, fosfolipídios e lipopolissacarídeos. Então, vai depender de qual é a bactéria. Tá? Mas, então, lembre que ela é externa e ela ajuda, por exemplo, no momento em que essas bactérias formarem colônias, no momento de infectar, né, se ela for uma patogênica, chegar no seu hospedeiro. Então, essa cápsula aqui, por mais que não seja rígida, ela é protetora também. Em relação a essa constituição toda da parede e também da cápsula, nós temos uma possibilidade de separar as bactérias em dois grandes grupos, que elas são chamadas de gram-positivas ou outro grupo é chamado de gram-negativas. Isso está relacionado com um padrão, um método de coloração bem antigo, que é chamado de coloração de Gram. Então, dependendo de como é essa parede, nós vamos ter, então, a possibilidade de visualizar elas na cor, né, com a cor mais violeta ou mais rosada, depois dessa técnica aqui de coloração. Então, imagine que você coloca uma amostra numa lâmina, microscopia,
você vai corar primeiro com violeta, vai descolorir, e depois você vai colocar, né, um corante mais rosado. Então, ao final, você vai conseguir separar umas que ficou mais colorida de roxo, uma mais rosadinha. Então, isso tem a ver com a constituição da própria parede e cápsula dessas bactérias. E com isso, né, quando se aplica esse método de coloração, você já consegue, por exemplo, definir ou iniciar o tratamento, sabendo, né, de qual grupo que elas são. Aí tem um determinado tipo aí de, digamos, de antibiótico que é mais indicado se forem bactérias patogênicas, por exemplo. Então, no caso das gram-positivas, se a gente observar lá a camada, né, como que é feita essa parede do corpo delas, você percebe que elas têm uma camada de peptídeo glicano bem espessa, mas que por fora não tem praticamente mais nada. Então, ela é basicamente formada de peptídeo glicano. E essa que cora melhor violeta, ela retém melhor o corante violeta. No geral, essas bactérias são destruídas por penicilina, tá? É, digamos, um antibiótico bem indicado para esse grupo aqui. Então, entra como exemplo o streptococcus, o estafilococcus. Streptococcus é muito comum nas faringites, nessas doenças relacionadas com a parte mais superior do nosso trato respiratório. Os estafilococcus, eles são, digamos, bactérias, são várias espécies, mas muitas são daquela microbiota habitual da nossa pele, da nossa boca, por exemplo. Em algumas situações, nós temos uma espécie que ela é mais patogênica, digamos assim, que é o Staphylococcus aureus, que aí sim ele precisa ser combatido aí com penicilina, por exemplo. Nós temos uma variedade aqui de Staphylococcus aureus que ela tem se tornado bastante resistente a medicamentos do grupo das penicilinas. Então, nesse caso, quando nós temos as situações, especialmente pessoas que estão internadas em hospitais, se adquirirem essa variante aí desses Staphylococcus, aí elas geralmente podem até morrer porque ela não consegue, digamos, é difícil daí combater com antibióticos de modo geral, já que ela se tornou resistente aí aos grupos de penicilina. Tá? Então, é dentro do grupo dos estafilococos. E, então, temos as gram-positivas e temos as gram-negativas. Então, quando coram estão mais em rosa, nós vamos perceber o quê? Que a parede das células desse grupo de bactérias, ela tem peptídeo glicano, mas o peptídeo glicano, olha aqui, comparando essa verdinha, que é positiva, e essa é negativa. Então, ela tem uma camada mais fina de peptídeo glicano, mas, em compensação, externamente, ela tem mais lipoproteínas, tem mais uma membrana externa, mais lipopolissacarídeos. Então, ela é bem mais complexa em termos de camadas. E, nesse caso, como falei, quando ficam rosinhas, né, quando são coradas, e tem que lembrar que essa cápsula aqui vai ajudar, especialmente, né, quando nós estamos pensando nas patogênicas, com relação às defesas do nosso corpo. Então, os nossos glóbulos brancos, por exemplo, eles não conseguem ingerir esse tipo de bactéria. Então, por isso que elas são consideradas bastante perigosas. E, então, por exemplo, o antibiótico é mais difícil de penetrar, né, nesse tipo de bactéria. Então, geralmente, os antibióticos são feitos para, de alguma forma, penetrar ou impedir, né, a formação dessas paredes. Então, nesse caso, complica um pouco, né, especialmente para as gram-negativas. E um fato interessante também é que esse tipo de bactérias, geralmente, elas liberam algumas toxinas, endotoxinas. Então, aí complica ainda mais e, digamos, tornam-se ainda mais patogênicas nesse caso. Temos alguns exemplos aqui, como é o caso da salmonela, da Escherichia coli, do vibrio cólera, que são bactérias, por exemplo, que atacam outros órgãos, né? Então, especialmente aqui a parte intestinal, mas eu poderíamos citar aqui também a Helicobacter pylori, que é uma bactéria que consegue resistir à acidez do nosso estômago, pode causar aí úlceras, até mesmo câncer de estômago. A Yersinia pestis, né, que causou a peste negra no passado, entra nesse grupo também. Então, as patogênicas, né, de modo geral, estão bem representadas pelas gram-negativas. Então, aqui só mais um detalhe, mostrando, então, aqui, né, um corte, digamos, esquemático de uma parede de bactérias que é gram-positiva, e aqui uma gram-negativa. Então, olha aqui, considerando que aqui é a membrana plasmática, observe externamente. Então, isso é tudo peptídeo glicano, então é bem espessa. Olha aqui, então, mais fininha, peptídeo glicano, mas olha o que tem por fora, tudo isso aqui. Então, peptídeo glicano, daí tem mais lipoproteína, mais essa camada aqui, mais esse lipopolissacarídeo. Então, ela é bem mais complexa, digamos assim. E também, como falei, pela parede celular, pela parede do corpo, nós conseguimos, é o que define a forma, né? Então, nós vamos classificar aí pela forma também. Então, nós temos aqui os cocos, né, esféricos, grupos de cocos foram as colônias de bactérias, né,
um filamento mais alongado, que são streptococcus, uma colônia mais, uma forma não muito definida, que são os estafilococcus, tétrades, quando são 4 esferinhas, 4 cocos, as sárcinas, e aqui a mesma coisa para os bacilos. Então, nós temos bacilos, que são mais formam um bastão, pode ser um filamento mais alongado, que são streptobacilos, e ainda temos os formatos, como é o caso do vibrião, aqui como o vibrião que causa a doença, né, que é a cólera, então, formado de uma vírgula, o espirilo, o espiroqueta, que são as espirais mais alongadas aqui. Então, também aí vejam que não são famílias, nem nada disso, são classificações de acordo com, nesse caso, o formato delas. E aqui uma imagem, né, mais real de como seria, então, uma observação ao microscópio dessas bactérias. E, lógico, algumas bactérias vão ter algumas estruturas diferenciadas, por exemplo, algumas têm um ou mais flagelos, quando elas têm, ele auxilia na locomoção, nem todas têm, mas eles ajudam no deslocamento. De modo geral, elas possuem as chamadas fímbrias, que são as estruturas que parecem uns pelinhos. Observe aqui, está em verde nessa aqui. O que são essas fímbrias? Veja que são prolongamentos citoplasmáticos. Então, embora você olhe externamente e pareçam estruturas só superficiais, na verdade, ele vem lá de dentro, né, com um prolongamento do próprio citoplasma. Então, tem membrana plasmática aqui interna revestido também. Tá? E nesse caso, essas fímbrias ajudam muito naquele caso em que as bactérias vão se aderir a uma superfície, né, como aquelas que formam, por exemplo, a placa dentária, que nós já vimos, então ajudam a aderir aos substratos e também umas às outras, e se for uma patogênica, ao hospedeiro. Então, as fímbrias, vamos falar um pouquinho mais sobre alguns tipos particulares de fímbrias, quando nós falarmos lá no processo de conjugação, que é quando as bactérias se reúnem para trocar material genético. E lógico, né, então, para fechar essa parte de revestimento da bactéria, então aqui a cápsula, que nem todas têm, parede, que quase todas têm, e a membrana plasmática, que lógico que toda célula tem. Então, as bactérias também têm a membrana plasmática. Lembrando que, associado à membrana plasmática, estão as enzimas respiratórias, no caso das bactérias que respiram oxigênio, e em algumas bactérias a gente observa uma dobrinha, uma invaginação dessa membrana, que é chamada de mesosomo. No passado achava-se que era só um local para fazer respiração celular, mas hoje se sabe que ela ajuda, esse mesossomo, ajuda também a orientar, né, o DNA no momento em que as bactérias duplicam esse DNA para fazer a divisão celular, para a reprodução. Então, hoje se considera que o mesossomo está mais relacionado, então, aí, à questão da orientação do DNA durante a replicação celular. E agora, na próxima parte da aula, nós vamos falar um pouquinho, então, sobre a parte mais interna, né, do citoplasma.